Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado se me deste unção? Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É para a glória de Deus. O chamado que o Senhor tem para as nossas vidas é para Ele ser adorado, exaltado, glorificado. Espero que você esteja bem, para a honra e glória do nosso Deus. Bem, como vimos, essa semana não teve vídeo terça-feira, mas não foi motivo por não gravar. Eu peguei um texto bíblico que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu gravei, foi quase uns 5 vídeos. Eu gravei o primeiro, teve falha na gravação, o segundo, e foi assim até que eu não senti no coração de estar postando. Eu senti a mensagem do Senhor trazendo ao meu coração de 1 Tessalonicenses 2. E hoje, fazendo a devocional com meu filho, eu pedi para ele escolher. Ele falou, eu quero escolher. Ele escolheu o texto bíblico de Romanos 15. E eu sei o que estava em Romanos 15, só que no momento que ele falou, eu não me atentei. E eu fui ler a versão dele. Nós fomos ler juntos. Ele até deixou marcadinho, então bora lá. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E a palavra que o Senhor trouxe na terça-feira ao meu coração está em 1 Tessalonicenses 2, de não agradar aos homens. E quando a gente lê a palavra do Senhor em Romanos, a gente vê que devemos suportar o nosso próximo e está agradando para a edificação da vida dele. O Senhor, ele não agradou a si mesmo. Nós, quando entendemos a palavra do Senhor, o Evangelho é para mim, o Evangelho é para todos. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para todos. Ele se entregou para que tivéssemos a oportunidade da salvação da vida eterna. Então, quando eu trago esse texto bíblico para os nossos dias atuais, junto com Tessalonicenses, eu não vou falar de agradar ao homem, mas sim de agradar a Deus. E a versão também de 1 Tessalonicenses 2, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Mas, mesmo depois de termos antes sofrido e sido envergonhados, como sabeis, em Filipos, tornando-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Para nossa exortação não foi engano, nem com imundície, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, quem prova os nossos corações. Você está vendo? Dois textos, né? Digamos assim, podemos dizer que são distintos, mas com palavras para edificação da nossa vida. Um diz que eu devo agradar o meu próximo para a edificação e o outro não devo agradar aos homens. É onde eu vou trazer aos nossos corações. O Evangelho precisa ser pregado para a libertação, para a salvação. O Evangelho precisa ser pregado para que haja o arrependimento e o entendimento do ser humano que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E não para agradar o outro, massageando seu ego, dando-lhe benefícios de riquezas, prosperidade, não. Mas o Evangelho, o amor de Deus, ele deve ser pregado. Ele deve ser, através das nossas vidas, proclamado que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. E o agradar ao próximo é o servir ao próximo. É o ajudar, é o amar a próximo. Vamos lá para Mateus 22, 37, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração. Esse é o primeiro grande mandamento. E o 39? Amarás o teu próximo, que é como a ti mesmo. Tá bem? Lá em Marcos 12, 30, 31 também fala sobre isso. O nosso próximo nós devemos amar como o nosso Deus nos ensina, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina.
Nós devemos pregar a verdade, não agradar falando o que o outro quer ouvir, mas sim exercitando o amor, exercitando o servir, o acolher, a mão estendida, a oração, o abraço, e não sermos intolerantes, e não sermos irrepreensíveis com a pessoa, e não sermos caluniadores, e não sermos ofensivos, mas usar a nossa boca para proclamar o reino, para proclamar as boas novas do Evangelho, dizer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, é Ele que nos leva e nos conduz à vida eterna, mas é preciso o arrependimento, é preciso um coração arrependido, que aceite e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e esteja o quê? Disposto a entregar a vida a Cristo. Nós precisamos pregar as boas novas, pregar o quê? O evangelho que nos foi confiado, o evangelho que não agrada ao homem, o evangelho que macha, que confronta, que rasga, que nos faz entender que somos pecadores, que precisamos abrir mão da imoralidade, Colossenses 3:5, que precisamos não viver em contendas, em facções, em brigas, em prostituições, Gálatas 5, do 19 em diante. Um evangelho que diz que o Senhor não se agrada de fofoca, que o Senhor não se agrada daquele que apressa para matar inocente, que o Senhor não se agrada daquela mente que maquina o mal. Provérbios 6, do 12 em diante. Um evangelho que busca levar o Senhor Jesus Cristo, que salva, liberta, e quer trazer o homem ao arrependimento, ao entendimento que ele está preso ao pecado e precisa ser liberto para ter uma vida eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida sem dor, que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar. Vai ter luta? Vai. Mas a salvação, o amor, o desejo de estar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, nos faz perseverar aqui nessa terra com fé, de que tudo isso é o quê? Passageiro. Então não agrade ao homem, não agrade as pessoas. O evangelho, ele não agrada ao homem, mas o amor de Deus nos faz amar ao próximo, buscando o quê? Para edificação, pregarmos a palavra de Deus, suportando o nosso irmão na fraqueza, agradando ele para edificação, o quê? Em amor, suportando ele na fraqueza, sendo compreensível, entendendo que ele está desanimado, entendendo as suas debilidades, as suas fraquezas, mas não agradá-lo, dizendo o que ele quer ouvir, mas sim pregando a verdade, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva e que Jesus Cristo quer lhe conceder a vida eterna, amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz!